Começar, eu já conversar com ela, Daniele de Oliveira, que é advogada, vai falar sobre segredos previdenciários, benefícios para quem mora fora do Brasil. Dani, prazer estar aqui, obrigada que você veio. Obrigada, eu que agradeço. Ô Dani, eu sei que tem muita gente, todo mundo, pelo menos tem alguém na família, que foi morar fora, ou foi trabalhar no Japão, ou foi para os Estados Unidos, ou para Portugal, ou para outro lugar, Europa, e fala assim, nossa, isso vai ser tenebroso na hora de eu me aposentar. Procede ou não? Não procede. Por quê? Porque existe uma maneira de você puxar o seu tempo de trabalho do Portugal, Inglaterra, Itália, Japão. Alemanha, Japão. Todos esses lugares têm tratado com o Brasil. Então, o tempo trabalhado lá conta para aposentadoria no Brasil. Mas tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir, tem que fazer alguns protocolos e tem que estar legal no país. Existe uma parte burocrática. Isso é uma coisa importante que você falou. Importantíssimo. Gente, fui para os Estados Unidos e trabalhei lá, sei lá, 10 anos. A gente conhece, toda a família tem um caso, não tem? Normal, um no mínimo. Agora, se você estiver ilegal, aí a gente já não consegue aposentar. É a mesma coisa que você trabalhar sem carteira assinada, não é verdade? Ou sem pagar a previdência, daí não tem Exatamente, jeito. porque você não está pagando os impostos do país. Inclusive, nesses impostos, tem ali a parcelinha da Previdência. Inclusive, Sara, em alguns casos, existe a possibilidade de você ter duas aposentadorias. Como assim? Do Brasil e do país em que você está morando. Sério? Sério. Porque, por exemplo, no Brasil nós temos uma regra de tempo mínimo de 15 anos. Sim. Se você cumpriu os 15 anos aqui e foi para outro país e trabalhou mais 15 ou 20, depende do país em que você está, você adquiriu o tempo de contribuição tanto no Brasil quanto no exterior. Então, você pode sim ou juntar os dois tempos de trabalho e pegar ou no Brasil ou na Europa, por exemplo, ou você pode pegar as duas aposentadorias separadamente. Então, na verdade, se eu trabalhei durante 10 anos no Japão, eu tenho pessoas da minha família que trabalharam e ficaram muito tempo no Japão. Quem vai me pagar a aposentadoria referente ao meu tempo de serviço no Japão é o país Japão, não é o Brasil. Depende. Se você requerer para o Japão, eles que vão pagar. Eles que vão pagar. Mas existe a possibilidade de você juntar os dois tempos e requerer... Aqui no Brasil. Pode ser requerido tanto no Brasil quanto no Japão. Depende da regra, na Deixa eu ver verdade. qual moeda que é mais alta, qual que eu vou querer receber. Bom, no Brasil nós temos, na verdade, a idade menor para se aposentar. Tá. Mas na Europa, no Japão, o valor da aposentadoria é maior. Entende? Então, aí você tem que realmente ter um especialista para fazer esse cálculo e ver o que vale a pena. É um pouco burocrático, né? Como tudo, mas acho que o final compensa, né? Vale a pena. Você não vai desperdiçar 5, 10, 15, 20 anos trabalhados fora do Brasil. Porque você, aliás, Sara, nesse tempo que você está trabalhando, você vai ter o seguro de que se você se machucar, você tem um auxílio doença. Se você engravidar, tem auxílio maternidade. Fantástico. Se você for preso, a gente espera que não seja preso, Por favor. tem um auxílio reclusão. Tudo isso está incluso, porque as pessoas esquecem que a Previdência não é só para aposentadoria, é um seguro para o trabalhador. Então, tem tudo isso incluso e as pessoas esquecem na hora de pagar o INSS, acha que é só daqui 30, 40 anos que vai se aposentar, que vai ter algum benefício. Mas, na verdade, é essa segurança que o trabalhador tem ao longo da vida. Tá. Ô Dani, isso vale para qualquer país ou só com países que o Brasil tem tratados? Só com países que o Brasil tem tratados. Se você for para um país que o Brasil não tem tratado, você vai se submeter às regras previdenciárias do país. Ah, ok. Mas você não deixa de ter uma aposentadoria também proporcional. Aí são outras regras. Você vai recomeçar do zero. Tudo isso está envolvido. Agora, uma coisa legal a gente dizer que o Brasil é um dos países que tem mais tratados, né? Esses benefícios a gente tem um livre acesso com muitos países, né? O brasileiro, ele tem um relacionamento muito bom. Isso é maravilhoso. Mundo. É que a gente fala, o brasileiro está no mundo inteiro, né? Que bom, né? Que hoje orgulho. são mais de 33 tratados oficializados e vários outros em andamento. Tá. Então, assim, se você acha que você tem um parente em outro país e está passando por alguma necessidade e tal, procura saber se ele não tem um tratado com o Brasil, porque quem sabe você não pode recorrer aí da Previdência Brasileira. Fantástico, fantástico. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum filho, um parente que mora fora do país, ou que se você já passou um tempo fora do país trabalhando e fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, achei que tivesse perdido todos esses anos de aposentadoria. Então, você pode mandar a sua
pergunta pra cá, manda no nosso WhatsApp. A Dani vai ficar aqui no próximo bloco e vai responder as perguntas. Pode ser, Dani? Com certeza. Adorei, tá bom? Obrigada. Obrigada. Vamos lá conversar com ela, Daniela de Oliveira, advogada, falando com a gente sobre direito previdenciário, falando sobre aposentadoria, se a gente pode utilizar esse tempo de serviço que a gente teve fora do Brasil para se aposentar aqui. Isso mesmo, e pode. E pode. Se você tiver em um país que tenha um tratado com o Brasil, gente, são muitos países, são tipo mais de 30, então... Daí a pessoa foi para Butão, daí não tem. Não. Por exemplo, os principais países, Portugal, Cabo Verde, temos também Itália, França, Alemanha, Japão. Cada um desses países tem um tratado único, que tem regras únicas. Então também para pedir esse tempo de contribuição são formulários diferentes. Então, às vezes é interessante, Sara, a gente está procurando alguém para auxiliar nisso. E para a pessoa conseguir isso, ele tem que ter um representante legal no Brasil. Tá. Então, por exemplo, ele está lá em Portugal. Fala, eu quero me aposentar aqui em Portugal e quero puxar o meu tempo do Brasil para Portugal. Tudo bem, vamos fazer. Só que ele precisa de alguém que vá atrás aqui no Brasil. E tem que ser um advogado para fazer esse tipo de pedido. Ô, Dani, por exemplo, a pessoa trabalhou no Japão. Estou colocando o Japão como exemplo, porque a gente tem tantos casos no Japão, né? E casos realmente legalizados, porque no Japão você nem consegue entrar se você não tiver legalizado. Né? Muito, muito complicado isso. Diferente dos Estados Unidos, que às vezes você entra com visto de turista e acaba ficando lá. Apesar que acabaram de houver 70 deportações, né? Agora, nessa última semana. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas, por exemplo, a pessoa foi alguém da família, foi pro Japão, ficou 10 anos lá, voltou para cá, mas isso já faz muitos anos que ela fez isso. Ela não sabia que ela conseguiria se aposentar com o tempo de serviço, esses 10 anos do Japão, e ela não tem mais documento nenhum. E agora? Bom, as agências do Brasil vão entrar em contato com as filiais do Japão. Porque, por exemplo, cada país tem uma agência no Brasil que é responsável pela ligação com outro país. Tá. Por exemplo, em São Paulo nós temos a ligação com Portugal, em Santa Catarina tem com a Itália. Mas você não vai ter que sair da sua casa em Londrina para ir até Santa Catarina para pedir o tempo trabalhado na Itália. Você pede na agência mais próxima da sua casa. Mesmo não tendo documento mais algum do trabalho de lá? Isso é responsabilidade do INSS. Você vai pegar um requerimento, vai preencher os dados, falar, olha, eu trabalhei de tal época a tal época na empresa tal. E se a empresa faliu? Eles se viram. Tem Sério? registro? Tem registro. Mesmo que a empresa não exista mais? A não ser que, lógico, a empresa fosse ilegal lá, na verdade, aí é outra história. Mas, por exemplo, uma empresa funcionou 10 anos e faz 5 anos que fechou. Gente, empresa nenhuma funciona legalmente sem deixar rastro. Tem contribuição, entendeu? Então, E foi uma contribuição que foi descontado do lerite da pessoa, que foi pago para o governo. Então Para o está governo. lá. Você tem direito a esse dinheiro que foi seu, por sua contribuição. O que é muito interessante, porque às vezes as pessoas vão pra lá, trabalham, não sabem disso e querem contribuir no carnezinho aqui no Brasil. Não precisa. É possível? Pode. É possível? Pode. Você vai ter 2 aposentadorias. Mas não é necessário. Você vai ter uma dupla tributação. Entendi. Então, não tem necessidade. Ô, Dani, eu sei que você faz vídeos pra internet. Onde a gente Faço. te vê? Onde a gente te encontra? Então, tô no Instagram, no Segredos Previdenciários e no canal do YouTube. Aqui, hein? Pois é, O cabelinho liso. Muda, né? Eu também fico cabelo liso, cabelo enrolado. Linda gente, dos dois jeitos. É que Linda o dos dia dois que a gente jeitos. acorda com vontade de liso, é liso. O dia de cacheado Então você é tá no cacheado. Instagram, No Instagram. Segredos Previdenciários, Isso. tá? E onde mais a gente encontra? No YouTube. No YouTube. No canal da Advocacia Amaral. Lá nós temos 9 advogados falando de muitas especialidades. E, inclusive, 4 deles são professores da UEL, muito conhecidos. Aham. Tem muita coisa legal lá. Legal, né, gente? Ó, fim do DPVAT. Na verdade, esse vídeo aí já até mudou, porque a lei mudou. A lei mudou. Tá saindo um vídeo novo sobre isso. A gente tem muita coisa pra conversar, viu? Tem. Porque tem assunto pra conversar aqui, né? Você vai voltar de novo? Com Semana que vem? certeza. Você vai estar aqui? Com certeza. Obrigada, viu, Dani? Foi um prazer Obrigada. recebê-la. Adorei. Obrigada. Obrigada.